dietética, né? De tanto fazer, né? Ó, vamos ver agora. A questão é a seguinte. Baixa um pouco. É isso aí. Uhum. Combinado. Tá bem aí? Você quer chegar mais pra frente? Acho que tá Tá bem. bem? Ó, as pessoas já estão... Ah, que legal. Oi, pessoal, boa noite. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem pra gente começar. Hoje a gente vai falar sobre nutrição comportamental. Tá aqui comigo a nutricionista Patrícia Ito, que veio falar pra gente o que é a nutrição comportamental. A gente só vai esperar uns minutinhos para as pessoas entrarem e já vamos começar, tá bom? Aqui. Vocês estão nos ouvindo bem? Fala alguém para mim se está ouvindo certinho. Ana Carolina, você tá ouvindo a gente? Luana, fala pra mim se o som tá bom. Normal, tá. Então, pessoal, vamos começar. Então, quem tá hoje aqui com a gente é a nutricionista Patrícia Ito. Ela mesma vai se apresentar porque ninguém melhor do que ela para conhecer ela mesma, né? E aí a gente vai começar com esse bate-papo. Vocês podem fazer perguntas e a gente vai saber hoje o que é a nutrição comportamental. Então, Patrícia, fique à vontade. Obrigada, Evandro. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista. Gostaria de agradecer primeiramente a Evoise por estar aqui. Eu estava comentando com ela agora há pouco que é uma honra, né? Nunca eu ia saber que eu ia receber um convite inusitado desde uma nutricionista que eu gosto tanto, que é minha ídola aí. Então, para mim é muito feliz estar aqui hoje com você e com vocês também para falar um pouquinho sobre uma das minhas grandes paixões, que é a nutrição comportamental, né? Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou nutricionista formada pela São Camilo, me formei no final de 2014. E assim, desde a faculdade eu já me interessava por essa parte mais psicológica, comportamental da nutrição, né? Então, eu lembro até que minhas amigas até hoje me zoam que quem fez São Camilo sabe que na São Camilo a gente tem muito trabalho para fazer, né? Em grupo. E no trabalho a gente tem os tópicos, introdução, discussão, dados epidemiológicos e às vezes tinha a parte psicológica, né, da doença. E sempre quando tinha a parte psicológica eu falava, é minha, ninguém toca. E pra mim era muito, muito bom, né? Eu acho que talvez porque eu tinha uma grande influência, que é a minha mãe, que é psicóloga, né, meu irmão também. E sempre a gente ficava muito tempo conversando sobre psicologia, sobre nutrição, então era muito, muito bacana. E aí, assim, na faculdade eu fui vendo que não bastava a gente só ter informação sobre o que comer, né? E eu, a partir disso, quando eu comecei a ver que a gente precisava atuar no nível mental, eu comecei a estudar ferramentas que modificassem a mente, alguns conteúdos mentais, para modificar o comportamento de fato, né? E até hoje eu comecei a estudar, fazer alguns cursos da nutrição comportamental, fiz o curso do Marcelo Chesmak de Mindfulness e Mindful Eating. Hoje eu estudo bastante algumas terapias que são transpessoais, né? Uma delas é a hipnose,
Então, faço parte de um grupo de estudos de hipnose, que é o que a minha mãe coordena, psicóloga. E também coordeno um grupo com algumas nutricionistas, junto com uma parceira, a Mariana, que é justamente para a gente tentar unir um pouquinho essa classe que está tão desunida, né, de nutricionistas. Muito bom, Patrícia. Você sabe que quando eu me formei você nem era nascida, né? É? E desde aquela época eu também tinha essa coisa na minha mente. Eu tive só uma disciplina, só uma cadeira de psicologia e sempre achei que as coisas eram muito além do que aquilo que a gente estava estudando naquele momento, o que se achava que era. Uhum. E aí, durante todos esses anos, eu sempre tive essa angústia, né? Porque eu sabia que tinha uma coisa a mais, só que não tinha como estudar, não existia, né? Que legal. E aí, quando surgiu a nutrição comportamental, eu falei, meu Deus, eu tô viva pra ver isso. Que legal. Então, assim, eu também considero de extrema importância a gente ver as coisas além daquele plano alimentar, né? Porque, afinal de contas, quem vai seguir ou não o plano ou a nossa orientação é uma pessoa, não é uma máquina, né? Então, é importante que a gente tenha essa abordagem mesmo e saber lidar com as pessoas. Né? Eu sempre achei muito interessante, eu acho que a nossa universidade precisaria ter esse estudo, né? Colocar isso no currículo. Não sei se já tem hoje. Ainda não. Mas creio que num futuro bem próximo Sim, vai ter, né? Porque isso é muito necessário, importante, né? sim, é muito importante. Então, é realmente uma revolução que estávamos precisando. Explica pra gente, Patrícia, especialmente para quem está assistindo a gente que nunca ouviu, né, esse termo, o que é a nutrição comportamental? O que se estuda? Como que se trabalha com isso? Então, a nutrição comportamental, ela é uma abordagem inovadora e científica da nutrição, né? E que considera o indivíduo como um ser total, né? Como você estava falando, né, Voese? Considera, assim, sai do aspecto não só biológico, mas considera o indivíduo como um ser biopsicossociocultural, né? Ou seja... Que é o que somos, né? Sim, seres humanos, né? Que bom, né, que somos, né? E assim, considero o indivíduo como um ser que ele pensa, que sente, que tem crenças, que vive dentro de uma sociedade, que vive dentro de uma cultura, que tem conflitos, tem valores, tem traumas, né? E que o tempo todo vai estar sofrendo influência desses fatores no ato alimentar, no comportamento. Né? Então, por isso que uma nutrição diferente, né? Na verdade, é uma nutrição que ela é inclusiva. O ideal seria todos os nutricionistas incluírem ela, né, dentro do consultório, da clínica, né? Justamente porque ela considera o ser humano como um ser total, íntegro, né? É isso. E, Patrícia, a nutrição comportamental, ela preconiza esse conceito de não seguir dietas, né? Sim. Por que é assim? Bom, na verdade, a nutrição comportamental ela tem vários temas bacanas e uma das premissas da nutrição comportamental é essa questão de educar o nosso paciente sobre a ineficácia e as consequências das dietas, né? É importante explicar, né, para o público o que seria o termo dieta quando a gente fala aqui, né? Que é quando a gente tem uma restrição quanto à quantidade que a gente come, né, a ponto de a gente passar fome, ou quando a gente restringe algum grupo alimentar. Então, a gente retira, por exemplo, o grupo dos carboidratos, faz uma dieta low carb, isso seria dieta, né? E assim, o grande problema é que as pessoas ainda insistem em milagres, em pílulas mágicas, né, em dietas. Só que a gente pensa, né, poxa, se dieta realmente funcionasse, né, mais da metade da população brasileira não estaria acima do peso, né? A gente tem 52,5% dos brasileiros acima do peso, né? Quem nunca fez dieta aqui, né? Até eu já fiz dieta. Então, assim, realmente educar quanto a por que não fazer dieta, né? Que seria... Aí a gente tem... Assim, e por que não fazer dieta?
Boa. Às vezes eu fico achando que eu tô enrolando, enfim, é bom você me relembrar. Na verdade, as dietas restritivas, né, que é as que a gente está conversando agora, elas causam várias consequências deletérias. Então, uma delas, por exemplo, é a diminuição do nosso metabolismo. Então, a gente acaba tendo um gasto energético tanto basal quanto total diminuído. O basal é aquela energia que a gente usa para manter-se vivo, né? Então, dormir, piscar os olhos, falar, a gente tem uma diminuição desse gasto energético. E a gente diminui o gasto energético total também, que seria isso aliado a algum tipo de atividade física. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você fez dieta e eu não fiz. A gente faz o mesmo exercício. Enquanto eu estou gastando 100 calorias, no mesmo exercício está gastando 30, 50 calorias. Então, a tendência é você engordar. Né? E uma das outras consequências, falando nisso, de engordar das dietas, é engordar. Né? Então, assim, a gente sabe que a curto prazo elas funcionam para perda de peso, né? Mas a longo prazo a gente tem aí um índice de 90 a 95% das pessoas, elas voltam a engordar ou ganham até mais peso do que tinham antes, né, ao fazer dietas, né? Tem até um estudo, se eu estiver falando muito você fala, tá? Pode falar. Tem até um que eu acho interessante comentar, é um estudo que foi feito em 2012 na Finlândia, né? Foi feito com 2.000 pares de gêmeos idênticos, né? Ou seja, 4.000 pessoas, uma amostra relativamente grande, né? Poderosa, né? E aí eles... porque assim, tem muita gente que fala, eu sou obeso, eu tenho excesso de peso por conta da genética, né? Mas esse estudo, ele mostrou o contrário. Na verdade, assim, 2.000 pares de gêmeos idênticos, 2.000 pares de gêmeos idênticos, ou seja, 4.000 pessoas, sendo que um gêmeo fazia dieta e o outro gêmeo não fazia dieta. No final do estudo, eles viram que o gêmeo que fazia dieta era mais gordo que o que não fazia dieta. E quanto mais dieta ele fazia, mais gordo ele era. Ou seja, os dados desses estudos mostram que fazer dieta independente da genética é algo associado ao ganho de peso, especificamente de gordura, né? E a gente vê isso o tempo inteiro, né? A pessoa perde 10 quilos e ganha 30, 20. Sim. Porque não mudou o comportamento, né? Isso. Patrícia. Não mudou a cabeça, né? Não mudou a cabeça. E eu vejo que, assim, na verdade, acho que fazer dieta acho que é um grande transtorno que a gente deve curar, né, de vez. E quando eu falo dieta, não é só essa dieta, é remédios milagrosos. Sim, sim. Até a própria cirurgia bariátrica, assim, eu fico pasmo, porque tem muitos pacientes que fazem a cirurgia. Até uns dias atrás eu postei sobre a gastroplastia endoscópica, né, que é um método não tão invasivo para redução de peso. E assim, muitas pessoas acham que é milagre, né, que vai tá tudo bem, mas não é. A questão é você realmente sair da sua zona de conforto, né, mudar comportamento. Como eu sempre digo, a solução nunca está fora, né, da gente, sempre está dentro. Sim. Então, não importa o que se faça fora, e se a gente não se modifica, tudo volta a ser como era antes, né? Porque a gente que tem que se transformar, não é assim, Patrícia? Com certeza. E essa é uma das premissas da nutrição comportamental também, né? Que é realmente você... o tempo todo a gente está exercendo influência até da nutricionista tradicional, do tipo, você tem que comer isso, você tem que comer nesse horário, fazer aquilo, né? E a gente cada vez mais está perdendo essa autoconexão com a gente mesmo, né? Então, já nem assim, sabe quando que tem fome, quando que tem sede, porque tá tudo ali marcadinho. Sim, né? Então, assim, a gente perde esses sinais que o próprio corpo dá, que são muito sábios, muito mais sábios do que uma nutricionista prescrevendo alguma coisa. É importante, né? Assim, calma, porque assim, a nutricionista ela tem todo o conhecimento teórico, de acordo com os estudos, mas é importante unir esse conhecimento teórico com o conhecimento que o paciente tem dele, do seu corpo, né? Os dois juntos. E como que a nutrição comportamental trabalha? Como que ferramentas que são utilizadas para que o paciente consiga, então, mudar esse comportamento? Entendi. Inúmeras. Na verdade, assim, posso te dar algum exemplo, né? Por exemplo, uma das ferramentas que eu gosto bastante da nutrição comportamental é o Mindful Eating, né? Que é o comer com atenção plena.
É uma ferramenta que eu utilizo, que é como se fosse uma hipnose mesmo, né, no paciente. E eu ensino ele a comer aquele certo alimento que ele tende a comer a mais, de uma forma exagerada, com atenção plena, com prazer, né, com satisfação, e ele vai achar que comeu muito mais, quando na verdade ele comeu um pouquinho Porque só. ele ficou satisfeito, porque ele percebeu o que está comendo, não é isso? Isso, teve essa plena atenção, né? Então, assim, é uma coisa simples, mas, assim, na verdade, assim, cada caso de paciente vai ser um caso, né? Então, assim, tem várias ferramentas, tem, por exemplo, a questão que uma outra premissa importante da nutrição comportamental, que seria a não prescrição, né? Como eu falei, né? Se a gente só falasse para o paciente, se o paciente chega, por exemplo, e fala, por exemplo, um caso bem interessante, já chega na nutricionista sabendo uma das causas do excesso de peso dele, por exemplo, que ele toma muita cerveja nos finais de semana, né? Um tempo atrás atendi um paciente que por dia ele tomava uma caixinha de cerveja, né? Então eram 12 latas no sábado e 12 no domingo, 24 latas, né? Ou seja, mais de 7.000 calorias só em 2 dias. E aí ele achava que eu ia falar, olha, para de tomar cerveja, porque é isso que as nutricionistas tradicionais fazem, né? Não pode, né? Só que aí, assim, eu com algumas ferramentas eu cheguei e falei assim, olha, cerveja é importante para você, né? Na verdade, assim, todo comportamento ele tem uma função positiva por detrás. Então, por exemplo, a gente estuda para passar de ano. A gente trabalha para se realizar profissionalmente, para ganhar dinheiro também, que é bom, né, às vezes, para sobreviver. Então, assim, se todo comportamento tem uma função positiva por detrás, qual é a função positiva que você tem, qual é o ganho que você tem bebendo essas 24 latinhas no final de semana? E aí, geralmente, o que eles falam é prazer, né? Bom, obtendo prazer a partir dessas 24 latinhas, você acha que é uma coisa saudável? Aí ele fala, por exemplo, não, né? Bom, você então gostaria de obter prazer a partir de outras coisas? Com certeza, né? E que outras coisas você poderia colocar no lugar das latinhas de cerveja para obter prazer? E é bacana porque, assim, geralmente eles estão tão desconectados de si que não vem, não sei, sabe? Não sei o que fazer. E aí, às vezes, eu converso com eles na hora da consulta mesmo, a gente já chega a algumas respostas. Ou às vezes no retorno ele chega e fala, nossa, realmente, por exemplo, percebi que só de estar com os meus amigos, com a minha família, tomando um sol, apreciando a natureza, realmente isso é um prazer, é a minha felicidade, né? E aí eles mesmos, nossa, eu reduzi. Então, assim, é essa abordagem não prescritiva, que seria o contrário do aconselhamento nutricional, que é uma das ferramentas da nutrição comportamental. Então, a gente nunca fala, ó, faça isso ou faça aquilo. A gente, eu digo que, assim, eu sou uma parceira para o despertar da consciência desse paciente, né? Até porque toda obrigação, se você falar, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o paciente até pode seguir por um tempo, mas depois vira um fardo e ele não segue. Não fica sustentável, né? Não. E aí a ideia é realmente fazer com que ele desperte e ele fala, nossa, realmente eu posso reduzir, eu posso conviver com cerveja, posso, mas eu posso tomar menos, né? Um outro exemplo, em uma das metas eu falo, por exemplo, eu converso, né, com ele sobre atividade física. Ele fala, eu posso começar a fazer e tal, né? E aí é bacana porque esse paciente que quer diminuir a quantidade, a ingestão de cerveja, começando a fazer atividade física, eu não falo pra ele, né? Porque eu tenho lá meus segredinhos. Mas a atividade física automaticamente vai fazer ele se sentir mais motivado, com uma autoestima maior, mais feliz, e automaticamente ele gostando mais. Vai emagrecer e ele gostando mais dele, ele vai pensar 2 vezes antes de colocar uma latinha de cerveja a mais pra ele. Né? Então, assim, uma coisa tá ligada à outra, mas é legal essa abordagem da não prescrição. E, Patrícia, eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo que a nutrição comportamental, ela invade a psicologia. Como que é isso? É uma pergunta muito boa mesmo, né? Porque hoje eu percebo assim que não só na nutrição existe isso, na psicologia, mas em várias outras profissões, né?
educador físico invadindo a área do nutricionista, coach invadindo a área de psicólogos, né? E eu acho que é muito importante a gente respeitar cada um, né, o seu quadrado, porque eu acho que tem lugar para todo mundo, né? É o seguinte, como que eu sei, né, até onde eu posso ir como nutricionista, para não invadir a área da psicologia? A gente tem 2 tipos de mente, né? A gente tem a mente consciente, que é aquela que a gente tem a ciência da realidade, aquela que é uma mente lógica, uma mente racional, né? E portanto um pouquinho limitada, né? E a gente tem a mente inconsciente, que é aquela mente que a gente não tem a ciência da realidade, uma mente do sentir, da criatividade, que tá a mente consciente é ela que agrega os traumas, né, da gente. Então, só para você entender um pouquinho melhor, compara a mente como se fosse um iceberg, né? Então, o iceberg a gente consegue ver a pontinha dele, né? Que seria a parte consciente da nossa mente. E embaixo, né, se a gente submergir nesse mar, a gente consegue ver um conteúdo gigantesco, que seria o inconsciente, né? Então, assim, o nutricionista, ele atua com a parte consciente da mente. Da ponta do iceberg. Da pontinha, né? Tanto é que o meu trabalho no consultório é aumentar o nível de consciência alimentar, né, dos pacientes. A parte inconsciente aí já fica com o psicólogo. Então, vou te dar um exemplo de como que isso pode acontecer. Então, vamos supor, assim, que eu mesma, vários nutricionistas podem dizer também que já tiveram um ou outro paciente que acabou estabilizando no peso, não consegue mais perder peso, até que tá vindo bem, não consegue, não sabe por quê, né? E aí quando acontece isso, eu pego e falo pra Sônia, aí eu já discuto o caso com ela, né? A Sônia é psicóloga. Isso. Que por acaso é sua mãe. Isso. Já falo, olha, pega que o filho é teu, aí eu já aproveito e já falo um pouquinho do paciente, né? Conto um pouquinho sobre ele. E aí, o que acontece? Com as ferramentas psicológicas, que pode ser uma hipnose, pode ser uma regressão, uma constelação familiar, por exemplo, ela consegue acessar o inconsciente desse paciente. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é bom, hein? Dar um exemplo. Já tive casos de pacientes, isso é muito comum, com obesidade, de quando elas eram adolescentes, elas foram abusadas sexualmente e hoje elas utilizam a gordura, o excesso de peso, como uma forma de proteção, como escudo protetor. E aí isso só pode ser descoberto numa sessão de psicologia, não dá pra saber isso, né? Conversando normalmente, não tem então, como. Você não fala de alimento durante uma consulta? Como que é isso? Então, na verdade, essa parte é a psicóloga que faz, né? Sim, essa parte é a psicóloga que faz, mas na ponta do iceberg, não se fala de alimento? Sim, na verdade, eu tento aliar sempre a parte alimentar com essa parte comportamental, né? Porque, na verdade, a comportamental seria a realização da parte alimentar, né? Então, assim, é até uma pergunta assim, porque, tipo, geralmente, quando os pacientes me procuram, eles já... Geralmente é uma indicação, então eles já conhecem meu método comportamental. Então eles não vão com tanta ansiedade de ter o cardápio em mãos, né? E eu já explico como é que funciona, mas assim, eu faço todo um planejamento alimentar, faço um plano, né? Você faz um plano, então? Sim, até porque eu acho que é muito importante não só o como a gente come, mas o que a gente come, Sim. né? A gente tem uma base do que a gente deveria comer. Até porque a gente precisa ensinar as pessoas como que faz, né? Sim, da informação, né? Mas não para essa pessoa seguir esse cardápio todos os dias, porque cada dia ela vai estar de um jeito, com um certo nível de fome. Mas enfim. para ser um guia. Isso mesmo, um guia. Uma base. E aí, junto a esse planejamento alimentar, geralmente eu não dou tudo de uma vez também, né? Uma coisa que... Porque não adianta. Vai ser mais, por exemplo, uma dieta que ele vai tentar seguir, então geralmente eu dou refeições. Olha, que tal a gente mudar esse café da manhã? Tudo inserido nessa parte comportamental. E junto a isso eu vou fazendo essas ferramentas comportamentais para que ele consiga efetivamente seguir aquele plano
para a vida toda, né? Mudar. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui, Patrícia. Sinto medo da fome. Como enganá-la? Boa. Na verdade, se você tá sentindo medo da fome, não tenha medo. Assim, que bom que você que bom que você ainda tem esse sentir da fome, né? Até porque muitas pessoas que têm transtorno alimentar, por exemplo, elas são tão alienadas, tão ligadas a obedecer estímulos externos, a dieta, que acabam perdendo os sentidos, né? Então, uma das coisas boas é isso, né? Que bom que você sente fome. E a fome é uma coisa boa, na verdade, né? É a fome que nos mantém vivos, né? Com certeza. Não vamos esquecer que a gente só tá vivo porque a gente come, né? Verdade. E a fome, na verdade, uma resposta do nosso corpo falando para que a gente está gastando energia, que a gente está vivo, que a gente está trabalhando, para que a gente possa dar energia para o nosso corpo para continuar trabalhando. Você tá querendo me dizer então, Patrícia, que sentir fome é normal? Com toda a naturalidade, com toda a certeza. É muito normal, né? E é até bom porque realmente isso, quer dizer que a engrenagem está funcionando. O ruim é quando a gente sente fome e tenta acessar essa fome numa dieta, por exemplo. Como se sentir fome fosse errado. Não, pelo contrário, é muito bom. O erro é assim, a gente sentir fome e comer mais do que deveria. Sim. Né? Então aí que é o problema. Né? A gente tem vários tipos de fome, na verdade. A fome que a gente está falando aqui é a fome fisiológica, né? Que é aquela fome quando realmente a gente tem a necessidade de colocar energia para dentro do nosso corpo. Patrícia, quando a fome não é fisiológica, uma fome emocional, daí a gente come mais? Então, é a tendência, né? Na verdade, na fome, qual que é a diferença, né, entre a fome fisiológica e emocional? A fome fisiológica, ela vem de forma gradual, ela pode ser adiada, né? Muito importante, gente, essa explicação aqui. Porque às vezes as pessoas não sabem discernir o que é fome fisiológica, né? De ingerir aquele alimento para ter prazer em comer, para manter a saúde, dessa fome que não é fome fisiológica e que você vai comendo tudo que vem pela frente para tapar algum certo buraco, né, aqui dentro. Então, vou te pedir para repetir de novo, porque eu acho muito importante para as pessoas discernirem como é que vem essa fome, que é a fome fisiológica. Tá. Então, a fome fisiológica, ela vem de uma forma gradual, né? A emocional não, ela vem rapidamente, tipo assim, eu preciso comer um brigadeiro. Brigadeiro não, brigadeirão, né? A palavra já é preciso, né? Não é eu tô com vontade, eu preciso. Eu necessito, né? A fisiológica, qualquer comida que você tenha na sua frente, você pode ter um alface, você pode ter, sei lá, um fígado, não vamos exagerar, né? Você pode ter um arroz, qualquer coisa, você vai lá e come. Você não vai ficar escolhendo, né? Tá com fome, você come. Isso mesmo. A emocional não, ela gera geralmente desejos específicos. Nossa, eu tô com fome, né? Fome de lasanha, tô com fome de sorvete, tô com fome de torta holandesa. Fome de quindim. Isso, né? E a fisiológica, assim, depois de cheia, é provável que você pare de comer, né? A emocional não, parece que quanto mais você come, mais você quer comer e não satisfaz. A fisiológica, depois que você come, geralmente não causa sentimento de culpa, até porque você fez algo bom pro seu corpo, né? A emocional não, a emocional geralmente vem a culpa depois. Né? Então a nutrição comportamental, ela ajuda as pessoas a achar esse prumo entre o que é uma fome e o que é outra, para que isso seja, vamos dizer assim, para que esse comportamento seja mudado, né? Isso, é uma das premissas, né? A outra premissa também que tem a ver com isso é a gente resgatar, como a gente estava falando, os sinais de fome, saciedade, satisfação, né? De tanto seguir regras externas, a gente perde a nossa seleção, né? Sim. Tipo, o que eu gosto? O que me satisfaz? O que me sacia, né? E o problema é que, assim, a gente
Quando a gente está satisfeito, a gente come a mais, porque não tem esse sinal tão apurado. E quando a gente tá com fome, a gente não come. Então, assim, desregula tudo, vira uma gororoba inteira. Porque a gente vai se distanciando de nós mesmos, não é isso, Patrícia? Muito. Do que a gente sente, do que a gente tá com vontade de fazer. Fica só pensando no que deve fazer, no que tá escrito lá no livro, que não pode carboidrato, que não pode isso, que não pode aquilo. Daí a gente vai se distanciando Demais. do que a gente tem vontade de comer, na verdade, né? Distanciando da vontade, da fome. Uma das consequências, né, de fazer dietas seria o aumento do apetite, né? Quem fez dieta aqui acho que sabe muito bem, né, do que eu tô falando. O nosso corpo, ele vai aumentar nosso apetite, vai aumentar o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome, diminuir a leptina, que é o hormônio da saciedade, né? Aumentar a motilina, que é um peptídeo que ele é secretado no nosso intestino para aumentar a motilidade intestinal quando a gente sente o aroma, o sabor de algum alimento, né? E vai acontecer todos esses mecanismos de adaptação do nosso corpo frente a uma dieta, que é justamente para que a gente coma rápido, procure por alimento, coma e tenha um estoque de energia que vai te engordar, é o que vai te engordar depois. É bacana porque, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Que bom que eu também sou um ser humano, né? Eles gostam disso, porque a gente sabe como é que funciona, né? Porque a gente já passou por aquilo. Sim. Eu lembro, isso ficou muito marcado em mim, porque, assim, foi muito forte, né? Quando eu era adolescente, eu até tendi a ter uma bulimia, quase tive, mas não cheguei a ter. É mesmo? Vai ver porque, como a minha mãe já era psicóloga, ela já me alertava, Paty, né? Eu lembro que eu comi uma maçã, tipo, no intervalo da escola e chegava morrendo de fome no almoço, né? Comi uma maçã achando que eu ia emagrecer, né? E chegava morrendo de fome no almoço? Comia aquele pratão. Porque quando a gente tá com fome, a gente fica meio irracional, né? A gente quer comer. Sim, né? E eu lembro que aí eu fazia depois atividades físicas, tipo abdominal, em excesso, que era pra tentar eliminar um pouquinho de gordurinha. Eu não tinha nada, né? Mas na época eu tava com um pouco a imagem corporal distorcida. E eu lembro que eu tinha uma festa pra ir no dia seguinte. E, assim, como adolescente, eu queria usar uma blusinha que mostrasse a barriga. Olha só, ainda bem que eu não faço mais isso. E aí, como eu ia mostrar a barriga com a blusinha, né? A minha barriga tinha que estar chapada, né? De preferência negativa, né? E eu falei assim, meu Deus, eu tava com uma barriga... Assim, eu não tava, mas na época pra mim eu tava, Você né? não tava, mas você via. Isso. Eu falava, o que eu vou fazer? Aí eu falei, já sei. Olha a minha ideia, que é tipo a ideia que geralmente as pessoas têm. Eu não vou jantar hoje. E aí eu peguei, eu fui dormir até mais cedo, vamos ver se dormindo eu vou pasta. Só que aí o que aconteceu? Aí que aconteceu o problema? Quando eu fui deitar na cama, aí apareceu aquele coral, né, de ronco. A barriga começou a roncar e assim, começou a vir um desejo super forte na minha cabeça. O que é a única coisa que eu pensava na hora de dormir? No pêssego em calda que tinha dentro da geladeira e no creme de leite aberto. E olha que bacana, né? Se vocês pararem pra pensar, o pêssego é uma coisa que isoladamente ele tem bastante carboidrato, né? Em calda ainda, né? Aquela calda açucarada. Nessa hora da fome aguda, ele não ia te pedir um pedaço de bife, né? Não, né? Muito menos de fígado. E o creme de leite é uma coisa muito gordurosa também, né? Então, assim, são dois alimentos super calóricos que a minha mente colocou na minha cabeça justamente para que eu reganhasse essa energia que eu não tinha, né? Justamente por única questão de sobreviver. Sim, né? sim. Nosso corpo ele não quer nosso mal, né? Isso que a gente tem que entender. Então, e aí eu tive que acordar, foi maior que eu, né? E fui lá na geladeira e comi de madrugada o pêssego em calda com creme de leite. Simplesmente porque você estava com fome, que é uma coisa normal, e você estava com fome porque simplesmente você não tinha jantado. Sim, eu tinha desobedecido a minha regra de fome, né? E é isso que tem acontecido ultimamente, né? Não vale a pena. Não, nem um pouco. Patrícia, vamos ver se tem perguntas? Vamos ver o que as pessoas estão falando. Pessoal... a Miriam é minha amiga psicóloga.
acompanhando a gente. A Marta. Querida Marta. Deixa eu ver se alguém está perguntando. Estou assistindo. Realmente pode afetar. Quem está bem come... Não sei o que a gente estava falando aqui, mas ele está perguntando quem está bem come melhor? Eu acho que ele está perguntando talvez quem está bem de mente, né? Sim, bem de mente. Bem de mente você não precisa comer em excesso, né? Acho que é isso que ele está perguntando, Isso. né? Com certeza. Come melhor se tem uma nutricionista que ensina como que se come, né? Sim, né? Até porque, como eu falei, né? A gente tem, por exemplo, sentimento, se a gente tá... Tem gente que tá triste, faz de conta, e quer comer uma barra de chocolate, né? O sentimento atuando aí no comportamento alimentar. Ou, por exemplo, eu quando fico mal, eu tenho inapetência, né? Tem muita gente, ai, que inveja de você. E eu não consigo comer nada, não consigo colocar nada dentro da boca, né? Porque desregula tudo, né? Então, realmente, se a gente tá bem com a gente mesmo, com a nossa mente, a gente consegue, com certeza, se alimentar melhor. Deixa eu ver aqui no Instagram o que as pessoas estão perguntando. Aqui tem bastante perguntinhas. Tem bastante gente aqui, Patrícia. Mas agora que eu lembrei também, tem uma observação. Tem muitas pessoas que quando ficam felizes, comem mais. Não sei se vocês aí já se identificam, né? Come mais porque fica feliz ou porque fica triste, né? Uhum. Paty, parabéns, sempre bacana ouvir você. A Luana está perguntando, nessa do estou com fome de pizza, brigadeiro, queijo quente, etc., como a gente faz para sacar se esse desejo não é realmente genuíno? Essa pergunta é boa, hein? Como assim? Ela está perguntando o seguinte, esse desejo, eu quero pizza, eu quero brigadeiro, a gente pode querer porque a gente gosta disso, né? Não necessariamente porque a gente está desarmonizado com o nosso sentimento de fome. Aí o que ela está perguntando, como a gente faz para sacar que esse desejo, entre aspas, não é realmente genuíno, ou seja, é vontade de comer mesmo. Não é tipo, que a gente está querendo... É um gosto seu. É um gosto. Você né? gosta de brigadeiro, você gosta de pizza. Não quer dizer que você está comendo porque você está... metendo pé na jaca. com desvio de comportamento alimentar. Entendi. Então, na verdade, é até uma pergunta boa mesmo, que é uma das outras premissas da comportamental, né? Hoje em dia a gente tem dividido muitos alimentos entre bons e ruins, o que pode, o que não pode, o saudável, o não saudável, né? Então, assim, você pode... Quem que é? A Luana. A Luana Ferrari. Ela está falando diretamente de Paris, a Luana. Ai, que chique! Que honra! Então, assim, você pode, Luana, comer de tudo, né? Você pode comer uma pizza, um brigadeiro, um queijo quente. Aí eu falo comer de tudo, mas não tudo, né? Isso! Porque, na verdade, assim, não é o alimento em si, não é a pizza em si, o brigadeiro, que é bom ou ruim, né? Nenhum alimento vai te deixar saudável ruim, né? ou vai te adoecer, né? O que existem são hábitos alimentares saudáveis e hábitos alimentares não saudáveis, né? Então, lógico que se você, por exemplo, comer pizza todos os dias, realmente não vai ser um hábito alimentar saudável. Mas se você comer pizza, por exemplo, dentro de um contexto que você tá social, né? Você, sei lá, tá com a família, tá com os amigos, tá sentindo prazer naquilo que você tá comendo, tá prestando atenção naquilo que você tá comendo, com certeza comer pizza nesse momento vai fazer parte de um hábito alimentar saudável, né? Então isso que é bacana, a gente não rotular o alimento, né, como bom ou ruim, e sim os hábitos alimentares. Uma outra coisa que eu lembrei que é importante é que, assim, às vezes as pessoas acham que tem que ser certinha todos os dias, né? Tem que estar aquela linha e se saiu, nossa, meu Deus do céu, né? Sim. E assim, eu costumo dizer que um comportamento alimentar, ele é que nem a nossa vida. Ele não segue uma linha reta, né? Ele tem altos e tem baixos. Então tem horas que você vai estar lá super motivado, fazendo academia, comendo coisas que você considera saudável, com hábitos alimentares saudáveis.
mas tem horas que você vai estar assim, tipo, mal, desmotivado, vai acabar comendo um pouquinho a mais do que você deveria, daquela quantidade, e tudo bem, né? Assim, Não precisa se sentir culpado por isso, né? não, porque nós somos seres humanos, né? Eu sempre digo isso, nós não somos robôs. Se a gente fosse robô, com certeza fazer dieta daria certo, né? Com certeza tudo isso daria certo, mas não basta só colocar o alimento na boca, menos ou mais, enfim, né? A gente tem tudo isso influenciando. Muito bom. Deixa eu ver quem mais que tá aqui perguntando. Ah, a Luana tá falando, porque comer é um prazer e mesmo cuidando para comer, respeitando a fome. Comer é um prazer, né? Mesmo a gente cuidando para não exagerar, precisa respeitar a fome, porque a fome existe, né? Sim, com certeza. Ela tá afirmando. Como faz para não virar escravo do pseudo comer saudável? Afinal, ter desejo de um pedaço de pizza também faz parte desse comer saudável, né? É justamente o que eu tava falando, né? Faz muito parte, né, Patrícia? Sim, com certeza. Às vezes até o pessoal tem um preconceito contra os nutricionistas, acham que nutricionista... Uma vez eu fui lembro A até gente hoje. sofre muito bullying, né? Demais. Não pode comer brigadeiro, quindim, bolo, Sim. não pode comer nada. Tipo, uma vez eu tava tomando uma casquinha no McDonald's, aí chegou uma paciente e falou: doutora, você comendo sorvete? Eu falei: eu não posso, né? Assim, uma vez ou Eu já te outra. proibi alguma vez? Então. Mas a gente tá acostumado, né? Sim, é. Por isso que a gente tem que brincar, entrar na brincadeira. Com certeza. Isso que é o bacana, né? Muitas vezes o paciente ele chega no consultório achando que, tipo, por exemplo, vai um comportamento disfuncional. Ah, eu tô comendo muito doce, né? E ele sabe que uma das causas do excesso de peso dele é o comer doce em forma excessiva, né? De maneira excessiva. Ele já chega assim, tipo, ela vai me proibir, né? E não, pelo contrário, né? A gente sempre conversa muito do tipo... eu não tô lá, a nutricionista comportamental não tá lá para julgar o que você faz, pelo contrário, né? Então, eu sempre tento trazer primeiro à tona a consciência dele, eu meio que reflito, eu jogo para ele o que ele já sabe para ele reafirmar aquilo, trazer mais a consciência. Então, eu falo, poxa, me parece que você gosta bastante de doce, né? E aí eu coloco algumas ferramentas, tipo assim, poxa, como seria para você se você se aceitasse como uma pessoa que gosta bastante de doces, né? Poxa, será que eu poderia? Será que a gente poderia incluir doces na sua alimentação, mesmo sendo de uma forma saudável? Ele falou: o quê? Você não vai me proibir de doce? Eu falei: não. Porque assim, é uma questão a restrição, ela leva depois, pode levar a um exagero, né? Não tem jeito. E isso também é mental. Um exemplo disso por exemplo, se eu falo assim pra vocês: gente, não pense no elefante azul. Né? Elefante azul. É batata, né? Todo mundo vai pensar, por que isso? Porque nossa mente não gosta de restrição. Então, sempre quando a gente tentar restringir alguma coisa, nossa mente inconsciente, ela vai jogar para nossa mente consciente aquilo que a gente está tentando restringir, né? Então, assim, por isso que não trabalho com restrição, né? Então, é realmente mostrar, não, você pode comer, mas a gente tem essas ferramentas, o Mindful Eat, por exemplo, serve muito bem para o chocolate, principalmente, né? O permitir-se, quando o próprio paciente, quando ele vê que a nutricionista permitiu ele comer um chocolate, já traz um alívio. A vontade, 80% da vontade passa, não é assim? Uhum. É impressionante. Sim. Fala, nossa, volta no retorno, fala, e aí, você tá comendo aquelas 30 gramas, tá, um pedacinho... Nossa, sabe que eu nem tô mais com vontade. Eu nem lembrei. É uma mágica, né? Uhum. Agora, diga que não é pra comer. Nossa, então. Piora muito a vontade, né? Sim, com certeza. Vamos ver se tem mais perguntas. A Érica tá perguntando como convencer alguém com disgeusia e disosmia a se alimentar com um paladar e olfato alterados.
Nunca ouvi falar essa expressão, digeusia e disosmia. Paladar e olfato alterados. Eu acho que se tem paladar ou olfato alterado, tem alguma coisa talvez fisiológica, né? Não é nem de comportamento. Não vejo como uma questão de comportamento, né, Patrícia? Ó, digeusia pode ser deficiência de zinco, viu, Érica? Por conta do paladar, né? Por conta do paladar, é. Vamos ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui no Insta. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas, pessoal. Uma outra questão que eu acho importante, né, que eu tava lembrando, assim, eu já vi vários casos, por exemplo, de pessoas que deixam de ir em eventos sociais porque não vai ter aquela comida que tá no script dela, né? E pessoas que levam marmita nas festas? Também. Leva comida de casa nas festas? Sim. Então, eu acho que assim, a pessoa acha que ela tá sendo saudável, né? Ah, não, tô seguindo certinho, isso é o saudável. Quando, na verdade, isso não tá sendo nada saudável. Até o né? ser saudável tem limite, né, Patrícia? Sim, porque hoje em dia a própria definição de alimentação saudável pelo Ministério da Saúde, né? Eu achei muito legal que eles colocaram no guia. A alimentação saudável é aquela que promove o bem-estar físico, mental, social e ambiental. Então, se você acha que você tá só nos nutrientes e tá sendo saudável, esquece, porque tem uma coisa englobando gigante a alimentação saudável. É muito mais do que isso, né? Sim. Muito mais do que comer os nutrientes adequados, não Sim. é? E assim, não é um dia ou outro, uma festa ou outro que vai mudar os seus parâmetros bioquímicos, seus parâmetros sanguíneos, né? E pelo contrário, você deixar de ir no evento social porque não vai ter aquilo que está no seu script alimentar, você não está promovendo a saúde social, você está deixando de fazer o social, né? Então, tem que pensar nisso. Sim. Uma última pergunta, Patrícia, que a gente já são quase 9 horas. Como a nutrição... Passou rápido. Passou rápido, né? Eu te falei que... Quando você vê... Você quer mostrar os livros? Não sei, se der tempo, pode falar. Melhor fazer a pergunta. Como que a nutrição comportamental pode trazer resultados no emagrecimento? Tá. Na verdade, a nutrição comportamental, o foco maior dela é trazer um nível de consciência alimentar maior, né? Trazer mudanças e na qualidade de vida como um todo. E o emagrecimento, a perda de peso é bacana porque ela é uma consequência do tratamento de nutrição comportamental, né? Então, assim, ela não é o foco. Então, assim, a perda de peso é apenas uma das consequências, né? Dentro de várias outras vantagens que o paciente vai tendo durante o tratamento, né? Então, melhora o comportamento alimentar, melhora padrões mentais, melhora a qualidade de vida, e é bacana porque é pra vida toda, não é uma dieta, não é uma coisa que tem um começo, meio e fim, não, é pra vida toda. É uma mudança mesmo do jeito de ver as coisas, não é? Isso. A Érica tá falando que essa pergunta que ela fez sobre a questão do olfato e paladar é por causa do tratamento quimioterápico. Eu suspeitei mesmo, né? Bom, eu acho que seria até bacana nesse paciente que está em quimioterapia, talvez até fazer um mindful eating, né? Porque no Comer com Atenção Plena, ele vai ter aí todos os 5 sentidos apurados, né? Então, ele vai ter a questão do tato, né? E é isso que a gente perde durante o tempo, né? Ele vai ter a questão, ele vai olhar para aquele alimento, vai ver se a cor daquele alimento agrada a ele ou não, né? Às vezes ele vai olhar e vai falar, caramba, que lindo, né? E isso já vai chamar atenção e já vai aumentar o apetite dele, né? Então, eu acho que ele pode usar do Mindful Eating para ajudar e aguçar os outros sentidos que ele tem e fazer isso. O Mindfulness, né, na alimentação, que é o Mindful Eating, né? Poderia ser usado para isso, né? Com Legal. certeza. Ó, temos mais perguntas aqui no Instagram, embora isso aqui vai cair
daqui uns minutos, porque o Instagram cai em 1 hora. Como driblar o tédio? Minha mãe come super por tédio. E ouço muito tal do a noite é o mais difícil. Do tipo, não estou fazendo nada, aí eu como. Ou acho que estou com fome e preciso comer. Essa coisa da fome da noite é uma coisa, né? Sim, muitos pacientes têm, É né? impressionante. Entendi. Como driblar o tédio? Como driblar o tédio, Patrícia? Na verdade, acho que como driblar seria como driblar a fome do tédio, A fome né? do tédio, é. Ou achar que o tédio é fome. Isso. Eu acho que assim, primeiro, tédio do quê? O que tá entediante, né? E aí, assim, ao invés de descontar na comida, né? Fazer algo que te dê prazer, né? Porque o tédio é isso, é a falta de prazer, né? Substituir, não? Isso. Então, e aí é que é legal porque entra muito o nosso autoconhecimento sobre a gente, sobre o que a gente gosta de fazer, né? Então, por exemplo, uma boa dica aí que eu gosto bastante de dar para os pacientes como é à noite, por exemplo, a pessoa está cansada, geralmente vem super estressada do trabalho, por exemplo, tomar um banho quente, né? E perceber, jogar até um aluzinho lá de lavanda, né? Para dar uma relaxada, né? Perceber o seu corpo a sua mão massageando o seu corpo, que é uma coisa que vira automático a gente tomar banho, Sim. né? Massagear a própria cabeça. Seria se perceber, então, seria um jeito. Sim, ou até assim, existem várias formas, né? Então, assim, precisa ver o que mais você gosta. Eu tive uma paciente há um tempo atrás também que foi bem bacana, que ela acabou comprando um cachorrinho, porque ela mora sozinha, trabalha bastante em casa. Resolveu o tédio. Sim, e ela Ô, tava bem Luana, carente. tá ouvindo, né? E ela tava bem carente e eu falei, se você tivesse um cachorrinho, um animalzinho de estimação, ela falou, nossa, Patrícia, é uma boa ideia, né? E aí ela veio depois e falou, eu comprei um cachorrinho de 2 meses, enfim, tô super feliz com ele, né? Faz companhia pra ela, então o tédio sai, né? O tédio se foi. Então, assim, existem várias formas. Aí é bacana esse trabalho de autoconhecimento, você vê o que você gosta, né? O que te dá prazer, né? Isso. A Kessia está perguntando, se o paciente, por exemplo, relatar que só pelo fato de estar passando com uma nutri muda todo o seu comportamento alimentar, ou seja, quer comer a toda hora, como trabalhar um plano com este paciente? Entendeu? Talvez ela esteja falando, tipo assim, com um ciência tradicional, que fala, você tem que comer, sei lá, a cada 3 horas, tal refeição. Seria, acho que isso, né? A ponto de o paciente ficar habitolado, pensando toda hora em comida, seria isso? Eu não entendi muito bem, Kessia. Cássia, na verdade. Se o paciente, por exemplo, relatar que só pelo fato de estar passando por uma nutri muda todo o seu comportamento alimentar, ou seja, só pelo fato de passar pela nutri quer comer toda hora. Talvez seria uma certa ansiedade por estar querendo comer saudável e aí ficar pensando em comida a todo momento. Eu acho que é isso que ela tá falando, né? Porque assim, geralmente não, assim, isso geralmente não acontece comigo porque eu tento não ficar julgando o paciente, tento tornar a alimentação mais leve, mas geralmente os nutricionistas tradicionais acaba tendo uma certa cobrança. E aí, você comeu o que eu coloquei? Né? Eu acho que é isso que ela tá falando. Então, assim, eu acho que primeiro que é o que eu faço, assim, não só dar o plano, mas assim, falar para esse paciente parar um pouquinho no seu dia e perceber o seu corpo. Será que realmente naquela hora que eu passei essa alimentação, esse lanchinho da tarde para você, será que realmente você estava com fome? Será que era fome fisiológica ou era fome emocional? Né? Então, assim, só de ele estar percebendo, consciente da realidade, dos sentidos dele, isso já vai causar um grau de empoderamento do paciente. O paciente vai se sentir com mais poder sobre o que ele faz e ele já vai dar uma aliviada, né? E talvez outra dica, assim, para não ficar comendo toda hora seria fazer meditações do tipo mindfulness, né? Que é o que eu dou bastante para os meus pacientes. Né? Eu tenho uma ferramenta que é o Wikiplan, que é um plano semanal,
e que inclusive é do Marcelo Chesma, aqui do João Montarelli, do curso que eu fiz de meditação. E é bacana porque são meditações bem curtinhas, de 5 minutinhos, tem uma de 10 minutos para quando tiver mais tempo. E essa meditação faz com que a gente volte a nossa atenção no presente, que é uma coisa que a gente não está acostumado. A gente está sempre ansioso, tipo, sempre pensando no futuro ou pensando muito no passado. No presente não, né? Nunca. Presente não existe. Então aí a meditação pode também ajudar, porque ela vai permitir com que o paciente ele pare um pouco, permitir trazer uma pausa para que ele perceba, será né? que realmente eu tô com fome ou tô ansioso? De onde que vem essa ansiedade? Isso que é legal. Será que se eu pegar um livro aqui para ler, essa fome não passa? Sim, né? Vamos ver. Mais perguntas. A Simone. Como tratar com mindful eating quando o paciente já chega esperando uma dieta restrita? Como assim? Qual seria? Assim, a paciente já chegou e já tá querendo uma dieta super restrita, porque ele entende que é assim que tem que ser. E daí o nutricionista, não, ele quer fazer uma coisa mais da pessoa se perceber, de entender se tá com fome ou não. Tá, entendi. Simone, assim, eu sempre... Uma das coisas que acabo fazendo automaticamente é a entrevista motivacional, que é uma das ferramentas da nutrição comportamental também. O que é a entrevista motivacional? A gente avaliar em qual grau, em qual estágio que o paciente está de motivação, entender um pouquinho sobre o que ele pensa a respeito de alimentação, a respeito de dietas, né? Então, assim, lógico que na primeira sessão o paciente que já chega querendo uma dieta restritiva, eu já falo sobre a ineficácia das dietas, né? Já falo sobre as consequências e tento conversar um pouquinho com ele, ver se ele concorda. Se mesmo assim, assim, às vezes eles dão uma acalmada, mas mesmo assim estão ansiosos por um plano. Aí eu passo o plano, mas assim, tem pacientes que assim, só eles fazendo para entender o que você tá falando, né? Aí quando chega no retorno, eles falam, não, realmente você estava certo, eu não consegui seguir todo o plano, enfim, era muita coisa para pouco tempo. E aí acontece isso, e assim, o Mindful Eating, assim como outras ferramentas, eu falo assim que as ferramentas elas são feitas para todos, mas nem todos são feitos para ferramenta. E muitas vezes o momento certo não é a primeira consulta eu vou aplicar um Mindful Eating. Então assim, eu vou conversando, vou educando, vou conversando, enfim, vou entrando lá, tentando entrar no paciente até fazer uma sessão de Mindful Eating com ele e é isso. Tipo, não adianta eu chegar, tipo, o paciente... Vamos fazer uma sessão de Mindful Eating. Tipo, eu falei, o que é isso? Então tem que... tem que ir explicando, né? Isso, tem que, assim, interpretar mesmo o que o paciente às vezes, pensa. As pessoas nem sabem o que é isso, né? Porque na cabeça de todo mundo é aquele plano, é restrição, e a pessoa nem sabe o que é, né? Fazer coisas diferentes. Trabalhar com não ter um plano, ou trabalhar com essas sensações. Será que eu tô com fome? Será que eu não tô? A pessoa nem sabe que existe isso, né? Isso mesmo. Aí você começa a falar isso, a pessoa... Estranho. Que nutricionista louca, né? Você tá desatualizada. É bem isso. Vamos ver, acho que... sim. Bom, pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque já são mais de 9 horas. Mas a gente vai ter mais lives, especialmente sobre esse tema que é super importante, né? Uma vez que nós somos humanos tratando de humanos, então a gente vai ter mais lives como essa, tá? Na semana que vem, na quarta-feira que vem, nós vamos ter a live com a nutricionista Adriana Abreu, que vai falar sobre longevidade. E vai ser às 8 horas na quarta-feira, então fiquem ligados que vai ser bem interessante para você que quer ter uma vida longa, mas com saúde,
com harmonia, sem doenças. Ó, vem aí na quarta-feira. Eu vou deixar gravada essa live lá no Facebook e depois lá no YouTube, para quem não conseguiu pegar desde o começo, tá? E aí vocês podem rever. Patrícia, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom. E a próxima vez a gente vai trazer a sua mãe. Oba! Aí, ó. Pra fazer